A gente sabe que a situação de alguém tá ruim quando ninguém quer ficar perto dessa pessoa. Ela chega num lugar e todo mundo vai embora. Ou ninguém fala que é amigo, não conheço. Ah, lembro vagamente, tenho as minhas divergências. Isso está acontecendo exatamente nesse momento com o presidente Jair Bolsonaro. Todos querem distância de Bolsonaro ou querem pelo menos se distanciar para não ter a sua imagem atrelada ao presidente. Uma dessas figuras que mais bajulou Bolsonaro durante um bom tempo foi o apresentador da Bandeirantes, José Luiz da Atena. Aqui no livro, E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro que você pode adquirir, o link está aqui na descrição, e é o melhor manual para você entender quem é o presidente da República. Esse livro foi escrito no ano passado, no início da pandemia, mas ele é absurdamente atual. Se você não quiser comprar o livro, você pode procurar a playlist aqui do canal, que eu tenho web aulas para cada um dos capítulos desse livro. E aqui no capítulo 9 eu falo sobre o apoio da mídia a Bolsonaro, inclusive cito Datena como sendo uma dessas figuras da mídia que apoiam Bolsonaro ou pelo menos apoiavam Bolsonaro. Davam espaço, chamavam para entrevistas exclusivas. O Bolsonaro fez várias inserções ao vivo no programa do Datena nas tardes da Bandeirantes. Um programa que tem um público muito específico, que ajudou também a fomentar esse sentimento que foi propício e fecundo para o surgimento de Bolsonaro como candidato viável em 2018 nas eleições. Mas o Datena começou com uma história meio estranha aí. Em entrevista ao UOL, o Datena começou a falar: o Bolsonaro sempre foi negacionista desde o início da pandemia. Bolsonaro não queria usar máscara, Bolsonaro não quis comprar vacina, Bolsonaro não quis fazer o distanciamento social. O presidente sempre foi negacionista. Posicionamento estranho do Datena, né, pessoal? Alguém que sempre tratou o Bolsonaro a pão de ló, agora quer ficar distante. E por quê? Porque o Datena, ele sabe que a situação do Bolsonaro complicou e complicou demais. E o Datena começou a ver que seus colegas de imprensa, que eram bem próximos a Bolsonaro, também começaram a querer mostrar uma certa distância, uma distância segura. Já que nós temos um distanciamento social, eles estão fazendo um distanciamento reputacional. Tanto é que Alexandre Garcia, que já falou um monte de asneira na CNN, falando que o Bolsonaro era, no caso, a prova científica que a hidroxicloroquina funcionava, ele começou já a pagar um monte de vídeo falando bem da cloroquina e defendendo a utilização da cloroquina. Começou a pagar. Por quê? Porque a CPI começou. A CPI avançou. Outra figura nefasta também que começou a falar bobagens sobre tratamento precoce foi a Leda Nagli. A Leda Nagli também, muito próxima a Bolsonaro, conseguia exclusivas com os filhos do presidente, puxava um saco absurdo. Agora começou para peraí que não é bem assim, tal, começou a pagar postagens defendendo a hidroxicloroquina. E por quê? Porque essas figuras perceberam que Bolsonaro está indo para o buraco. Bolsonaro está cada vez mais se deteriorando. Então ninguém quer ficar perto dele. Inclusive, os próprios depoentes na CPI, aqueles que apoiavam Bolsonaro, que apoiaram Bolsonaro durante o discurso e tentaram proteger Bolsonaro, que quiseram se distanciar um pouco do presidente. Ou vocês vão esquecer aquilo que o Pazuello falou. Pazuello culpou Bolsonaro em 2 momentos. Em um desses momentos, o ex-ministro da Saúde falou o seguinte: eu sempre defendi a compra dos insumos. O que não pode ser feito, os insumos só não foram comprados, por quê? Com antecedência, porque tinha um problema aí legal, um problema de lei, burocrático. Então o que o Pazuello quis mostrar naquele momento? Eu tentei, só não houve porque tinha uma lei. E aí lei não é comigo, lei é com o presidente e também com o Congresso. Então ele tirou a bomba do colo dele e jogou para cima do Bolsonaro, porque ele quis ter uma certa distância. E quando começa isso, pessoal, um apontar para o outro, não fui eu, foi o Pazuello, como aconteceu no depoimento do Ernesto Araújo, não, era o Ministério da Saúde, não, era o Congresso. Quando começa essa história, já dá para ver que a situação está deteriorando. A Nise Yamaguchi, que é a médica que defendia a cloroquina, também já começou com uma história, não é bem assim não. Porque foi divulgado em um dos depoimentos durante as sessões da CPI que houve uma reunião com a tentativa de, por decreto, mudar a bula da cloroquina para incluir também tratamento para Covid. Isso não pode acontecer, não dá para mudar a bula por decreto.
Não dá para fazer isso. Mas houve uma tentativa, possivelmente porque essa pessoa não sabia quais eram os trâmites burocráticos para você alterar a bula do remédio. E quem trouxe esse papel, esse documento, ou esse roteiro, esse rascunho de decreto foi justamente a Nise Yamaguchi. Quando foi perguntada, ela também, não fui eu, não sei o que tem. Quem foi um militar, um médico do exército que veio com essa ideia de decreto. Então por quê? Porque ninguém quer se associar mais a Bolsonaro. Estatisticamente, a Folha de São Paulo, com o Datafolha, mostrou que a popularidade dele caiu. E o Instituto Ideia também comprovou essa tendência de queda. O Datafolha mostrou que Bolsonaro está mal para 2022. Lula vence ele em todos os cenários. E o Instituto Ideia reforçou também essa tendência do Datafolha. Então, para que eu vou ficar atrelando a minha imagem a alguém que tem uma chance grande de perder 2022? E depois, quem que vai me dar guarida? Esse cara vai sair, vai ser preso, eu vou ser cúmplice? Não, então eu já começo a pular fora. E isso é péssimo, pessoal. É péssimo. Porque o Bolsonaro, ele tem um caráter fascistoide. E nesse caráter fascistoide é importante que haja união entre as pessoas. Quando você começa a ter desgarramentos, o fátio fica mais fraco, ele fica mais propenso a se quebrar, fica mais propenso a ser quebradiço. E isso está acontecendo agora com o Bolsonaro. Por isso que o presidente da República está desesperado para recuperar o apoio dele. Então ele vai para Alagoas inaugurar a pista que já foi inaugurada, vai ao Maranhão, faz passeio de moto no Rio de Janeiro. E ele percebeu que uma passeata de moto é boa para ele. Porque o que acontece? Quando você está na moto, é uma pessoa em cima de cada moto. Então você consegue manter um distanciamento social e você não dá para aglomerar as motos, né? Ela tem que ter uma distância segura, então dá um volume enorme de pessoas. Olha quantas pessoas tem. Então 100 motos já ocupam um espaço muito grande. Então parece que a quantidade de gente que está apoiando o Bolsonaro é grande. Mas não é assim. Vocês sabem muito bem que Bolsonaro trabalha com esse jogo de sombras. Ele gosta sempre de mostrar que ele tem um tamanho maior do que aquilo que ele realmente é. Então como que é? Você joga uma sombra num objeto, a depender da distância, na hora que a sombra se projeta na parede, ela fica muito maior. E é isso que o Bolsonaro quer fazer. Porque ele agora vai ter que ficar jogando com esse jogo de sombras para mostrar que ele ainda tem o apoio popular, mas ele já não tem. E vai ser muito importante nós observarmos o comportamento daqueles jornalistas que estavam orbitando o Bolsonaro. Eles vão continuar defendendo, claro, mas nós temos que ver como que vai ser a defesa deles. Datena já pulou fora. Datena não é bobo, já pulou fora. Mas vamos ter que observar Caio Coppola. Esse daí defende o Bolsonaro pra caramba também. Vamos ter que observar Caio Coppola. Continuar observando Leda Nagli. Continuar observando o Alexandre Garcia. Para ver como eles vão continuar reagindo. Inclusive, os próprios partidos políticos já estão na dúvida se vão continuar apoiando ou não Bolsonaro. E partidos políticos do Centrão. O PL, que é do Valdemar Costa Neto, do Boy, que é o apelido dele é Boy, Valdemar Costa Neto, tem gente lá dentro que começa a falar, vão apoiar o Lula. O pessoal do DEM, vendo a defesa do Rogério Carvalho na CPI, falou assim, opa, peraí, não, isso é uma posição dele, a gente não tem nada a ver com isso, é ele que fica lá. Por quê, pessoal? Porque o meio político já sabe que a batata do Bolsonaro assou. Mesmo que ele não saia por um impeachment, a chance de acontecer algo jurídico com ele é grande. Porque quanto menos respaldo popular ele tem, menos força jurídica o presidente vai ter para enfrentar um tribunal. Seja um tribunal local ou um tribunal penal internacional, que é o mais adequado para ele. Porque se ele for preso, ele sai e vai lá para a Holanda. Isso vira problema lá em The Hague, em Haia. E é bom que ele saia daqui. E é bom também porque aí os filhos têm que visitá-lo lá, eles ficam longe da gente pelo menos por aí uns 2, 3 dias. Seria ótimo para o nosso país, porque o Brasil melhora e o mundo piora, mas é problema do mundo, quando Bananinha, Carlucci, Léo Índio, Jair Renan e o Flavinho saem do país. O Brasil fica um lugar melhor por alguns instantes. Mas é muito interessante nós percebermos isso. E quando eu vi o Datena falando Bolsonaro sempre foi negacionista, o Datena, eu falei, o Datena abandonou o barco. O Datena abandonou o barco. Por quê? Porque a batata do Bolsonaro assou. Mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E o que vocês acham dessa situação? E se vocês tiverem interesse para entender mais esse apoio da mídia, do Datena, do Ratinho, o Ratinho é importante também acompanhá-lo. O Siqueira Júnior também.
vocês podem comprar o livro. O link está aqui na descrição, vocês compram em e-book. Se vocês não quiserem, procurem o capítulo 9, o apoio da mídia, na playlist de mesmo nome, que vocês vão entender mais o que eu estou falando sobre esse assunto. Deixo aqui também outras situações que acabaram não sendo abordadas nesse vídeo com relação a essa fuga de bolsonaristas que não querem mais ter sua imagem atrelada a Bolsonaro. Paulinha Guerreiro está de cachecol porque aqui está muito frio e o meu coraçãozinho baiano não aguenta uma temperatura abaixo dos 22 graus. Clique no botão de gostei, ative as notificações. Twitter, canal Profiléu. Não, esse é o Instagram, canal Profiléu. Twitter, @ProfiléuOficial.